Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o maior problema que cristãos têm enfrentado neste século. Sim, um problema sutil, um problema muitas das vezes a gente nem enxerga como um problema, mas sim, é um grande problema e nós cristãos vamos ver as nuances desse problema, o que a Bíblia nos fala sobre esse problema e como nós podemos resolvê-lo. Então, fica até o final desse vídeo que vai valer muito. Antes de mais, se essa é a primeira vez sua nesse canal cristão, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Clube do Aconchego de Deus existe para edificar a tua fé, te inspirar, te ajudar. Você vai encontrar muitos conteúdos cristãos, dica de filme, dica de livro, vídeo resenhas com a minha opinião sobre livros, que é uma coisa que eu falo muito aqui nesse canal. Então, se essa é a sua vontade, estar num lugar em que você vai poder sentir o aconchego do colo do Pai, e esse lugar é para você. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e vamos lá então. Como cristãos, estamos enfrentando um dos maiores problemas já tidos por todos os cristãos em toda a história do cristianismo. Sim, existe um problema que nós, cristãos, estamos enfrentando neste século em que vivemos de uma forma muito mais intensa, muito mais sutil até. Não temos nos dado conta do quanto isso tem afetado a nossa vida como cristãos, a nossa fé. Vai ver nesse vídeo que a Bíblia fala sobre esse grande problema e como nós cristãos devemos nos posicionar relativamente a ele. Bem, esse grande problema que todos nós cristãos estamos enfrentando em pleno século XXI e que não nos temos apercebido dele, sim, é verdade, é o problema da distração. Sim, nós estamos distraídos, tanto pela tecnologia muito acessível, quantidade de informações a que nós temos acesso através das novas tecnologias, como a internet, possibilitou que tudo isso estivesse acessível a nós na distância de um clique, né, no nosso celular. Nós estamos distraídos pela facilidade com que nós hoje em dia obtemos informação, conteúdo. Vou até pegar aqui um cafezinho pra gente bater esse papo. E a gente tá tão distraído, gente, que a gente não consegue perceber o problema, o tamanho do problema em que a gente está. Porque a distração é sim um grande problema. Nós vamos ver o problema da distração, o que a Bíblia fala sobre ele e como é que a gente, como cristãos, pode estar de olhos abertos para esse problema. Mas eu queria até trazer para você um parêntese. É que nem toda distração é pecado. Então a gente vai falar da distração que é boa, que é positiva, e a distração que é negativa, completamente negativa, porque é pecaminosa. A distração que não é negativa no sentido de não ser pecaminosa, mas que acaba por ser um embaraço. A gente vai ver por quê e os problemas que ambas as formas de distração têm na vida cristã. Em primeiro lugar, vamos logo falar da distração pecaminosa. É aquela distração que a gente sabe que está completamente cheia de pecados. São aqueles filmes que a gente assiste na Netflix, as séries da Netflix, que estão completamente cheias de palavrões, completamente cheias de pecados, completamente cheias de pornografia, completamente cheias de agendas, de intenções que querem nos normalizar a nossa vista para que a gente olhe para aquilo e ache que aquilo tudo é normal, é natural. E se a gente não estiver muito bem firmados na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus falou a nosso respeito, a respeito do nosso próximo, a gente vai acabar se distraindo com coisas pecaminosas, vai acabar normalizando isso, porque essa é a agenda nos dias de hoje, fazer com que o pecado e cada vez mais normalizado aos nossos olhos, de forma que nós não tenhamos aquela sensação de querer repeli-lo, mas de aceitá-lo sem nem sentir. E pega naquele livro, tem cenas hot, cenas muito visuais, cenas descritivas, em que nós, como cristãos, não devemos estar lendo, porque vai nos levar a imaginar aquelas coisas. Então, isso são apenas alguns exemplos de distrações pecaminosas e que essas, desde já, a gente tem que realmente cortar da nossa agenda, tem que cortar do nosso dia a dia, porque são distrações que vão completamente contra a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Mas e aquele tipo de distração que não é pecaminosa, mas que acaba por ser um embaraço? A gente vê na palavra de Deus quando o apóstolo Paulo nos diz que a gente precisa nos livrar de todo o embaraço e correr, não é, a carreira da fé, combater o bom combate e manter a fé. Muitas das vezes essas distrações são apenas embaraços, no sentido de que não é pecado, por exemplo, você vê uma série, você lê um livro. Às vezes existe até boas séries, raro, mas existe. Boas séries, bons livros, até seculares, boas músicas seculares, que tem uma letra bonita, sim, porque a graça comum de Deus foi derramada sobre os seres humanos como um todo. E existem sim coisas boas, porém, essas coisas
O meu pastor costuma dizer uma frase que eu gosto muito, que é: o bom é inimigo do melhor. Existe um problema muito grande em nós nos distrairmos com coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas que são embaraços na vida cristã. Que é, elas tiram o nosso foco do principal, que é estarmos sensíveis à palavra de Deus, à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E nós começamos a focar não em Deus, na nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão na igreja, mas no secundário, em tudo aquilo que nos é mostrado. A gente começa a tanto contemplar aquilo, a gente começa a desejar aquilo. Então esse é um grande problema, porque a gente vai querer desejar a vida que tem aquela pessoa da série, o que aquela pessoa do filme tem. Fica aquele romance da história de ficção que a gente tá lendo, que tem aquele romance completamente não real, ilusório. A gente vai começar a querer desejá-lo na nossa vida e a gente vai começar a desfocar daquilo que a palavra de Deus nos fala sobre isso e sobre aquilo, e vamos querer focar no secundário, vamos querer focar no fútil por vezes, naquilo que é secundário, naquilo que não é essencial para a nossa vida cristã. Esse é o primeiro problema de nós nos distrairmos, falando das coisas não pecaminosas, tá, gente? Nos distrairmos com essas coisas que são embaraços à vida cristã. O segundo problema: distrações nos fazem gerir mal o nosso tempo. A gente é chamado para sermos mordomos, remir o nosso tempo, porque os dias são maus. A gente é chamado para usar o nosso tempo para glorificar a Deus e não para autoindulgência, para estarmos ali. Não, agora hoje eu me permito maratonar na Netflix. Aí hoje eu vou me permitir ler aqueles 200 páginas ou 2, 3 livros esse fim de semana todo, porque isso é aquilo que eu mereço. Cuidado, gente, com essa questão da autoindulgência, com essa questão do merecimento que a gente se dá a nós mesmos com relação às distrações, entretenimento, tá bom? Porque muitas das vezes a gente passa tempo demais fazendo essas coisas que são fúteis, que são secundárias, que não são essenciais para a nossa vida, nos leva a nos impedir de gerir bem o nosso tempo, de sermos bons mordomos, de remirmos nosso tempo. E desta forma nós acabamos por pecar por uma má gerência do nosso tempo, por uma má gestão dos recursos, dos quais o tempo é um deles. O terceiro problema dessas distrações, de estarmos aí vivendo uma vida de entretenimento, uma vida de distração, de autoindulgência, de nos permitirmos, é que essas distrações baixam a nossa guarda. Elas baixam a nossa guarda e nos deixam suscetíveis a pecar. Não é que por a gente ver um filme, por a gente ler um livro, a gente vai pecar. Não. Mas, de certa forma, a gente fica mais suscetível. Você já percebeu que todas as vezes que a gente faz alguma coisa de errado, a gente está distraído? Geralmente, quando a gente está distraído, a gente perde um pouco do foco, da atenção naquilo nas coisas que a gente está fazendo e acaba por fazer meio que no automático as coisas. E a gente acaba por cair, a gente acaba por tropeçar. A gente peca muito mais quando a gente está distraído do que quando a gente está focado, do que quando a gente está atento, do que quando a gente está vigilante. E a Bíblia nos chama a somos chamados a estar alertas, a estarmos vigiando em todo o tempo. E quando a gente está distraído com esses entretenimentos, com essas distrações, de uma forma muito constante, muito habitual na nossa vida, tem gente que maratona todo fim de semana, tem gente que assiste filme e série na Netflix todo dia, e isso se torna um hábito que nos deixa meio distraídos. Sim, tem gente que diz: não, hoje eu vou em casa, vou chegar e vou relaxar, vou sentar no sofá e vou assistir aquele filme, vou assistir aquela série. Mas você precisa estar duplamente vigilante enquanto você assiste a série, após você assistir, mais para que você não esteja suscetível a pecar. Então esse é um outro problema, que é a distração nos acarreta na nossa vida cristã, nos deixa com o filtro mais baixo, a guarda, o nosso muro, a nossa guarda fica meio que desprotegido e a gente fica mais suscetível. O quarto problema que as distrações e os embaraços têm na vida cristã eles nos levam a querer, a desejar aquilo que a gente não tem, aquilo que o Senhor não colocou na nossa vida, com os seus propósitos, com os seus desígnios, e a gente passa a nos compararmos, a gente passa a invejar. E agora eu estou falando mesmo de pecado, porque a distração nos deixa suscetível a pecar. E ligando com o ponto anterior, agora a distração não apenas nos deixa suscetível, mas a distração nos faz pecar sem sentir. Porque enquanto a gente está contemplando aquele filme, aquela postagem na rede social, daquela pessoa no Caribe, enquanto a gente está lá, rolando o nosso feed
infinitamente do nosso Instagram, no Facebook, vendo as publicações das outras pessoas, enquanto a gente tá ali, ó, ah não, agora eu vou relaxar, então eu pego no celular e vou rolar feed, e eu vou ver o que o fulaninho de tal tá fazendo, a fulaninha de tal tá postando nas suas férias de sonho, eu começo a deixar com que aquilo entre dentro dos meus olhos, dentro da minha mente, e eu começo a desejar tudo aquilo que o Senhor não está fazendo na minha vida, mas está fazendo na vida daquela pessoa A, na pessoa B, na pessoa C. E com isso eu começo a me comparar, eu começo a invejar, eu começo a ter atitudes pecaminosas que eu poderia evitar se eu não estivesse me distraindo com essas coisas. Atenção, gente, essas são coisas que eu não tô falando pra você excluir a diversão, excluir o entretenimento, excluir a distração da sua vida. É bom, a gente precisa saber gerir os recursos e as coisas que Deus nos dá de forma sábia. Você não precisa tirar a distração da sua vida, você não precisa tirar, mas você precisa ter o seu filtro sempre conectado. Você precisa estar com seus olhos vigilantes, com seus olhos, com seus ouvidos, com a sua mente, com o seu coração, atentos, alertas, para que esses problemas não venham a acontecer na sua vida. Minha outra dica para você com relação à distração é lembrar sempre que o bom é inimigo do melhor. Por vezes a gente está buscando na distração algo que a gente só vai encontrar fora dela, que a gente só vai encontrar em Deus. A gente está buscando paz, a gente está buscando relaxar, a gente está buscando alegria, a gente está buscando contentamento nas distrações, mas elas não nos podem dar nada disso. Elas são boas, até são boas de vez em quando, mas elas nos afastam do melhor, elas nos tiram o melhor, que é a comunhão, que é o tempo de relacionamento com aquele que pode nos dar tudo o que nós precisamos. Então não coloque as suas expectativas na distração, de encontrar nela qualquer uma dessas coisas, mas coloque em Deus, porque Ele é o único que pode suprir você de todas as suas necessidades. Tá bom? Então vamos sim nos distrair, vamos sim nos entreter, ter alguns momentos sim, eu sou completamente a favor disso, mas com os olhos abertos, sempre vigilantes, sempre alertas, sempre orando e sempre vigiando, vigiando e orando. O problema é que muitas das vezes a gente ora, mas a gente não vigia. Então vamos vigiar e vamos orar. E dessa forma a gente não vai estar dormindo como os discípulos de Jesus estavam naquele momento final, né? Tão importante. Às vezes a gente está dormindo no ponto, a gente está dormindo nos momentos da nossa vida que são cruciais em que a gente esteja alerta, atento. Então, não durma, não se distraia, fique atento, vigia e ora. Vigia e ora. E só dessa forma se distraia, tá bom? Eu quero te indicar esse vídeo aqui do canal, que eu tenho a certeza que você aqui vai encontrar muita dica de livro bom, tá bom, gente? Pra você ler. E para você também se distrair, deixar teu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse bate-papo. E a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Tchau, tchau!